Francisco Mendes da Silva fala sobre um caso de violações e exploração sexual com 14 anos no Reino Unido e que Elon Musk tornou agora viral. Rogério Alves discute a amnistia proposta pela Igreja Católica. Pablo Iglesias aborda a vontade que os Estados Unidos têm de invadir os seus vizinhos e o papel que a comunicação social tem na preparação do terreno. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida, e ainda vamos ter tempo para falar do papel dos influencers. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores. Tem-se discutido muito nos últimos tempos a influência de Elon Musk no mundo, não é só nos negócios e nos Estados Unidos da América, no mundo. E esse tema voltou à baila depois de Elon Musk ter acusado o primeiro-ministro britânico de ser um criminoso, isto por causa de um caso de violações ocorrido há 14 anos. Vamos ouvir o que sobre isto tem Francisco Mendes da Silva para dizer. Há algumas conclusões que são as seguintes, que em muitos destes grupos organizados há uma predominância de muçulmanos de origem paquistanesa, isto é o que diz o relatório. Em segundo lugar, houve um receio de atuar com base essencialmente em duas razões. Uma, atuar pelos serviços sociais e as entidades que deviam ter atuado. Houve, reconhecido pelas próprias entidades, algum receio por medo de acusações de racismo. E segundo, porque tendo em conta as regiões e as localidades e o histórico de tensões raciais que havia naquelas terras, havia o risco de isso poder levar a outro tipo de tensões, tumultos, etc. Como, aliás, muito depois disso, agora bem recentemente até vimos, instigados por este Tommy Robinson, que agora o Musk tenta puxar para cima. Tenta defender. E, portanto, eu acho que isso levou a quê? Levou a que haja um discurso, com base nessa campanha, primeiro da GB News e depois do Elon Musk, a dizer que se quer enterrar este assunto. E que o que se devia fazer era, em primeiro lugar, implementar as recomendações, e eu acho que isso tem alguma razão de ser, e depois há eu tenho toda a recomendação de ser, porque são as recomendações, mas depois há outra exigência, que é preciso fazer um novo inquérito e com um novo relatório, agora concentrado fundamentalmente naquelas comunidades imigrantes ou de origem imigrante. Porquê? Para ver se há ou não ali uma cultura específica que origina estes problemas. Keir Starmer está a recusar-se a fazer essa nova investigação. Diz-se também porque ele era o procurador, em grande parte deste tempo, ou uma parte deste tempo, ele era o procurador responsável pela investigação e pode também ter sido cúmplice, entre aspas, do desviar dos olhares. A verdade é que isto faz com que, juntando a sua própria ignorância de Musk à ignorância normal das pessoas, isto diz muito sobre a quantidade de pessoas que dizem que isto está a ser abafado e a quantidade de está no segundo das pessoas que acreditam que isto aconteceu agora. Principalmente pessoas como eu, que acompanham muito por afeição por aquela terra, acompanham muito a realidade cotidiana britânica, sei a quantidade de notícias e capas que este caso deu origem. Agora, aquilo que se vê no Twitter porque às vezes não é só as fake news. As acusações que pressupõem umas fake news, elas não propagam fake news, mas propagam uma percepção de que este caso está a ser abafado e que só agora é que está a ser descoberto, que é completamente errado. Nuno, estás de acordo com o Francisco Mendes da Silva? Em que parte? Sim, é verdade. Eu acho que aqui há várias coisas a considerar. A primeira é que os relatórios não apontam exclusivamente para aquelas comunidades em relação a esses crimes. Os relatórios, aliás, dizem que maioritariamente foram cometidos por britânicos, que essas pessoas também eram britânicas, mas britânicos brancos. Portanto, há aqui um caso de exploração sexual, há aqui um caso de violência sexual e de abuso em determinadas regiões,
relacionadas com crianças muito pobres e com determinados meios. Portanto, o relatório não faz essa destrinça, não considera que há os paquistaneses que cometem os britânicos de origem paquistanesa que cometem esses crimes e os outros que não os cometem. Aponta um conjunto de questões e diz em relação a esses não foi feito um trabalho mais aprofundado porque houve um medo que isso instigasse conflitos. Aqui a parte importante que eu acho é o reaproveitamento 14 anos depois para fazer uma campanha que tem outras características que não tem o relatório, que não tem a denúncia, e omitindo e fazer crer a partir do Elon Musk que esta situação não era conhecida e não tinha sido noticiada. Portanto, há um reaproveitamento de um facto, usando uma rede poderosíssima por parte do seu proprietário para criar um determinado momento. Aliás, quando houve os incidentes que a extrema-direita realizou há pouco tempo, a partir de uma falsificação, de uma afirmação que o assassino de crianças era muçulmano, etc, etc, quando não era nada disso que se tratava, o que o Elon Musk vinha para as redes dizer era pôr este caso e tentar desculpar os elementos da extrema-direita. Portanto, aquilo aqui que me preocupa para além de, obviamente, a situação, e tem que se fazer coisas para que não aconteçam situações desse género, é a utilização de elementos que não fora de contexto do quadro numa campanha de extrema-direita agressiva e cada vez mais potente que pretende discriminar e atacar a totalidade das populações migrantes e não fazendo a distinção entre as populações e aqueles que cometeram os crimes. Paula. Este é mais um caso, enfim, entre tantos que nos tem ocupado nos últimos anos, porque não vem de agora, começamos com a questão dos fact-checkers, as fake news, enfim. Mas um caso que demonstra como esta pertence à racionalidade humana, não é? E nem sequer estou aqui a falar em inteligência, a racionalidade parece que está a ficar obsoleta. Portanto, num contexto em que nós temos cada vez mais ferramentas para nos informarmos, para sustentarmos as nossas opiniões e para nos questionarmos, não é? Sobre até aquilo que sabemos, que acho que é um exercício importante de irmos fazendo recorrentemente, nós assistimos a uma espécie de atrofia global de pensamento, a uma perda evidente de capacidade crítica. Eu lembro-me de crescer com aquelas previsões do bug do milénio, não é? Em que as máquinas iriam entrar em colapso, mas afinal o bug a que nós estamos a assistir é dos humanos, que estão aqui a abdicar do seu património cognitivo. É uma coisa que eu acho assustadora, porque de outra forma como é que nós vamos explicar que seres racionais, adultos, pensantes, acreditem, sem questionar, nas afirmações de figuras como Elon Musk? Portanto, neste caso das violações, em que nós temos, portanto, o Francisco Mendes da Silva, aqui neste seu comentário, ele contextualiza, portanto, e revela como já existe tanta informação disponível sobre este tema, incluindo relatórios, conforme o Nuno estava aqui a trazer, de investigações das próprias autoridades britânicas, do próprio governo britânico, que torna ainda mais gritante este apagão de raciocínio, do meu ponto de vista, porque esta escolha de ignorar os factos, aquilo que eles nos dizem em relação aos casos de abusos sexuais, aqui estamos a falar de um escândalo que eu desconhecia, portanto foi a partir desta discussão que se gerou, que eu fui à procura de informação e lá está, em segundos o Google devolveu-me uma série de fontes sobre o tema, nomeadamente os tais relatórios, e há um relatório do ano passado, portanto, de novembro de 2024, e que está online e que faz uma análise, é o primeiro, segundo aquilo que está a ser veiculado, ou que foi veiculado na altura pelas notícias, o primeiro que estabelece, que faz aqui uma apreciação da etnia dos agressores e das vítimas em crimes de abusos sexuais visando crianças. E o que este relatório diz é que 83% dos agressores são brancos, os condenados. Em 2023 os dados revelavam isto, eram brancos.
e 7% asiáticos, sendo que nestes asiáticos estamos aqui também a incluir o Hindustão. E esta é uma expressão estatística que vai ao encontro um bocado da proporção demográfica do próprio país. Portanto, não há aqui nenhum desfazamento, nenhum acentuar, nenhuma preponderância desta criminalidade ou de qualquer outro tipo de criminalidade em função da etnia. Portanto, insistir neste tipo de argumentação é perfeitamente idiota e bastaria, lá está, mais uma vez, um simples Google, portanto, bastaria isto para as pessoas perceberem o quão falsas estas narrativas são. E lá está, esta leitura primária, não é? Esta leitura primária que Musk depois traz e que vem trazendo ao longo dos tempos e que não é o único a fazê-lo, também acentua uma outra dificuldade com a qual nós estamos a lidar, que é a de regulamentarmos o poder que as grandes tecnológicas têm a este nível que podem fazer tudo, aparentemente, treinar algoritmos para hipervisibilizarem os conteúdos de Elon Musk, por exemplo, e para invisibilizarem outros conteúdos que sejam críticos e que tragam leituras do nosso mundo que vão contra aqueles poderes que estão instalados. Existe o Ato dos Serviços Digitais da União Europeia que pretende justamente impor aqui travões e colocar aqui regras, mas o que é facto é que o ritmo a que o algoritmo se pode alterar é muito mais veloz do que aquilo a que nós conseguimos legislar todas estas práticas. E, enfim, eu quero acreditar que teremos aqui possibilidades de facto, inverter estes processos, mas acho que passam por esta responsabilização, por esta recuperação destas capacidades cognitivas, deste sentido crítico, porque há, de facto, uma transferência de pensamento para estes messias, para estes salvadores, que, enfim, tecnologia nenhuma nos vai defender disto. Portanto, é algo que é nosso e que acho que há uma série de políticas a nível de educação, a nível de literacia mediática e tudo mais, que deveriam existir e que não estão a acontecer e que estão a criar estes padrões de funcionamento de redes sociais ao pior estilo dos regimes autocráticos. Eu queria agarrar um bocado nesta última parte do que a Paula está a dizer para comentar o seguinte. O que está a passar é o fim. Quando a internet começou, falava-se muito da neutralidade da internet, que todos os cidadãos lá estariam e que a gestão que os Googles desta vida e as redes sociais iriam fazer disso era completamente neutral e que, portanto, desse ponto de vista, estava assegurada a pluralidade de ideias e a equidade da distribuição daquilo que se diz e escreve e publica na internet. E o que está a passar nos últimos anos é que grandes companhias que acumularam através precisamente de manipulação de algoritmos, um número de clientes, não é população, é clientes, em escalas incomensuráveis e imensas, acabam por dominar de tal maneira o mercado, e isto é uma velha história marxista, que acumula-se uma série de poder económico e político em determinados investidores, e eles acabam por dominar o mundo. Não tem qualquer mistério em relação a isso. É uma história clássica. E o que está a passar é que a neutralidade da internet, de facto, acabou. Mesmo o Google, que a Paula até citou como um exemplo de onde se podia recolher informação, hoje em dia, por exemplo, o Google começou nos anos 90 ainda, os primeiros motores de busca começaram nessa altura, o Google começou a ser dominante no início deste milénio, o Google, mas se nós formos procurar coisas da altura do ano 2000, 2003, temos cada vez mais dificuldade. E isto também foi imposto pelos próprios governos, porque, por exemplo, a história aparentemente simpática de defender o direito à privacidade começou a impor ao Google a pagar factos políticos e históricos que são relevantes, não é? Que não deviam ser apagados. E, portanto, há aqui, digamos, houve uma comunhão de interesses entre o poder político e o poder económico nesta área que de facto criou, aliás, uma falsa riqueza que um dia há de explodir à volta deste negócio das redes sociais e da exploração de valor na internet, que com contradições, é evidente, mas que criou de facto o caminho para que um Elon Musk desta vida ou um Zuckerberg do Facebook acabem por ter um domínio
não é da informação, é da propaganda. Também não compreendo porque é que se fala informação. Não é informação, é propaganda. Isto é propaganda. E é uma propaganda que só está acessível a quem tem muito dinheiro. Porque os que não têm muito dinheiro não podem vencer o algoritmo. Não têm dinheiro para vencer o algoritmo. E, portanto, é uma situação que não me parece que seja facilmente reversível. Foi criada ao longo de 20 ou 30 anos. E não é com proibições e regulamentações que me parece que lá se chegue. Pelo contrário, isso só cria depois... quando se proíbem as pessoas de expressar ideias na internet, elas sentem que estão a ser perseguidas, mesmo que aquilo que elas estejam a fazer vá contra os interesses da sociedade. E, portanto, é um problema muito, muito, muito difícil de resolver. O que há a fazer para mim, é o que a gente está a tentar aqui fazer, é denunciar este tipo de casos e tentar fazer perceber às pessoas que há algo por trás disto que ultrapassa a primeira leitura que elas têm. E, como a Paula disse, há aqui outro falhanço, que é o falhanço da educação. Quer dizer, que é incrível como é que ainda hoje não há no ensino secundário, por exemplo, disciplinas que ajudem os adolescentes a criar um sentido crítico em relação àquilo que vêem na internet e até a defenderem-se de casos de aliciação sexual, por exemplo. Quer dizer, desde defesa contra o crime cibernético, até criar sentido crítico na leitura da comunicação que passa e da propaganda que passa pelas redes sociais e pela internet, nada disso é feito com pertinência e com assertividade por parte dos sistemas de ensino no Ocidente, que continuam a deixar as pessoas, e nomeadamente os mais jovens, ao Deus dará nesta matéria, sendo que os adultos, em muitos casos, é um caso perdido, mas enfim, pode ser que ainda alguma coisa se altere. E isso é uma opção dos governos, essa ausência de educação nesta área, porque não há razão nenhuma para que ela não exista. E já foi proposta várias vezes. E depois há muitas palavrinhas simpáticas a dizer que é uma excelente ideia, que isso deve ir para a frente, e na prática depois nada acontece. Bom, vamos mudar de assunto. Rogério Alves analisa, que é católico, um advogado católico, e meu amigo pessoal, por isso é que eu sei isto, comenta aqui uma proposta de amnistia da Igreja Católica. Vamos ouvir. Agora, há um debate político que tem de ser feito, mas nesse debate acho que é muito importante ter presentes estes ingredientes. Primeiro, não há intromissão nenhuma. Propõe-se, a Assembleia decide com liberdade. Segundo, não há nenhuma afronta ao Poder Judicial. O Poder Judicial cumpre o seu papel, julga como entende julgar, neste caso, condena como entende condenar, e a partir daí o poder político sempre aconteceu existirem indultos presidenciais, perdões de penas e amnistias. Nunca ninguém ficou assim tão ofendido. Por outro lado, já agora um pequeno dado que é importante refletir. De acordo com os dados disponíveis mais recentes, a duração da pena de prisão em Portugal corresponde basicamente ao triplo da média da União Europeia. Portanto, esta ideia que nós temos, que em Portugal ninguém vai preso, que em Portugal não há presos, quando são 12 mil e tal, temos de dizer que a taxa, o tempo médio de permanência em encarceramento é quase o triplo da média da Europa. É um indicador relevante. É um indicador muito relevante. Em que pronto. Agora dir-me-á, então mas as amnistias é para esvaziar as prisões? Não. É se o Estado português, através da Assembleia da República, que aposta num Código Penal ressocializador e que diz que a prisão não pode ser só um castigo, mas é basicamente uma tentativa de levar com que as pessoas que cometeram crimes, nomeadamente crimes de menor gravidade, e também os outros, mas de menor gravidade, sejam ressocializadas, então não pode chocar a ninguém uma proposta. Agora, só se pode, enfim, de alguma forma, debater de uma forma mais consistente quando se vir a proposta. Paula, és a favor de uma amnistia, desta amnistia proposta pela Igreja Católica? Eu sou a favor de amnistias em geral, nestes contextos em geral, obviamente analisando as condições em concreto e dentro de determinados limites que se estabeleçam que são os adequados, e nestas ocasiões há uma série de crimes que ficam sempre de fora, portanto isto não é feito ao disparate, não é abrir as celas e agora saiam todos, portanto como muitas das vezes acaba por ser a leitura que se gera. Portanto, as amnistias, quando elas acontecem, conforme o Rogério Alves
disse, não é? Outras aconteceram noutros momentos, elas acabam por ter um enquadramento legal, e eu concordo com o princípio do perdão que lhe está subjacente, tendo em conta as tipologias de crime que elas abrangem. Afasto-me das argumentações que vêm numa decisão desta natureza uma forma de trazer uma nesga de esperança aos reclusos. Portanto, não tenho dúvidas de que as pessoas preferem viver em liberdade do que numa cela, mas a esperança exige muito mais do que uma libertação antecipada. Portanto, aliás, o Papa Francisco, o que ele disse, eu vou socorrer-me aqui da cábula para citar adequadamente, o que ele diz é que propomos aos governos que no ano jubilar tomem iniciativas que restituam a esperança. Portanto, fala nas formas de amnistia ou de perdão da pena que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade, por cursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis. E esta questão dos percursos de reinserção, para mim, merece uma reflexão e deveria ser esta a preocupação. Portanto, muito mais do que estarmos aqui na espuma destas discussões, libertação, agora vamos ter mais criminosos nas ruas e que prevaricaram e que isto e mais um par de botas, portanto, merecem estar encarcerados. Eu gostaria que focássemos a discussão sempre na possibilidade de uma construção de uma sociedade que seja melhor, com menos desigualdades, com mais possibilidades para todas as pessoas. Mas, enfim, esta questão da libertação acaba por ser a mais propensa a reações inflamadas da ala política do costume e, portanto, acabamos por descartar aqui este debate onde, para mim, reside a esperança, que é que possibilidades de vida é que existem para ex-reclusos. Que vida é esta que acontece? Que possibilidades há, de facto, para as pessoas retomarem percursos de vida e para reiniciarem, para recomeçarem? E depois, em que circunstâncias também é que as pessoas estão encarceradas em Portugal? Existem muitos relatórios que revelam que vivem, que estão numa condição de tremenda indignidade. E, para mim, estas são discussões que importa ter, sem falar naquelas que têm sido feitas a nível mais internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, de abolicionismo prisional, e eu não tenho aqui um posicionamento claro em relação a esta questão. Acho que precisamos de mais dados e de mais experimentalismo a esse nível para perceber se de facto faz algum sentido, quais é que são os benefícios de algumas alternativas, mas eu acho que de facto elas devem ser discutidas e deve existir uma reflexão sobre isto. E depois pegando aqui nesta questão das próprias penas, não é? O Rogério Alves estava aqui a trazer dos dados, não é? Mas a própria questão dos reclusos que o país tem, não é? Que tem acima da média europeia. Fala-se aqui neste excesso, de facto, de prisão, de como acaba por ser uma medida que é aplicada demasiadas vezes quando existem outras medidas alternativas. E acho que isso também importaria discutir muito mais do que esta questão de quantos é que vão sair, quantos é que vão ser libertados, e até da iniciativa estar a vir da Igreja Católica, porque, enfim, é sempre a mesma discussão, Estado laico para umas coisas, não é para outras. E também não nos esqueçamos que existem, portanto, partidos que também já apresentaram propostas, já manifestaram o interesse de ver esta temática ser discutida na Assembleia da República, portanto, não vejo que exista aqui, de facto, um ultrapassar de fronteiras. Há aqui de facto, acho relevante os números que o Rogério Alves apresentou sobre o número de presos que existem em Portugal comparativamente com a média europeia. De facto, isso desmonta um pouco a ideia contrária, as tais percepções que se vão colocando em relação ao nosso sistema de segurança e de justiça em Portugal. Mas queria só dar uma nota desta opinião, que é... Parece-me um momento político particularmente complicado para se estar a discutir isto, e parece-me que, apesar de tudo, as molduras penais que existem em Portugal são bastante adequadas e humanamente aceitáveis. A pena maior é de 25 anos, portanto, parece-me isso para os crimes mais graves, e por isso parece-me razoável. O que me parece, de facto, onde era preciso mexer é nas condições de vida nas prisões e na própria segurança dentro das prisões, não no sentido de impedir que as pessoas saiam, mas claro que isso também é relevante, mas no sentido de a vida dentro das prisões ser uma vida segura. E isso parece-me
parece-me, digamos, do ponto de vista de curto prazo, o mais importante para se fazer. Nuno, tu achas que a Igreja Católica se está a meter onde não deve? Não. Acho que a Igreja Católica, como qualquer parte da sociedade, pode fazer propostas. Essa proposta, aliás, como o Rogério Alves diz, tem que ser votada pelos deputados. Portanto, quer dizer, o facto de ser de uma confissão ou ser de um outro movimento qualquer, a mim não me indigna. O que eu acho interessante nesta exposição do Rogério Alves, e eu vou ser bastante breve, é que ele desmonta a ideia do laxismo prisional. Ao afirmar que nós prendemos mais gente que outros países europeus e que a duração da pena é 3 vezes superior, em média, em relação aos outros países europeus, isto desmonta essa ideia. E depois a segunda questão é historiar que houve várias amnistias e vários indultos ao longo dos anos, que não há nada de particularmente extraordinário nesta proposta. E a terceira questão que eu acho importante e que vocês referiram é que neste contexto isto está a ser obviamente aproveitado por aqueles que dizem que Portugal é um país laxista, porque eles dizem vêm aí os criminosos, por todas essas questões está a ser aproveitado, mas eu acho que isso não nos deve impedir de ver aquilo que existe no sistema prisional. E isso tem a ver com a falta de laxismo. Nós temos, aliás, as taxas maiores de prisão preventiva em relação a muitos países. Temos uma taxa elevadíssima de prisão preventiva. Portanto, temos um sistema que aposta do ponto de vista do castigo apenas na questão da prisão, e depois são tudo aquilo que falaram das condições prisionais, que são absolutamente desastrosas. Isto é, há um subinvestimento no sistema prisional que faz com que não haja condições de vida, haja cadeias como a cadeia do Linhó, que teve semanas sem água, com os reclusos sem acesso à água. Portanto, não há trabalho de reinserção, há trabalho de colocar as pessoas dentro de sítios com cada vez menos condições e, portanto, do ponto de vista social, as cadeias estão muito longe de preencher aquilo que supostamente dizem que querem fazer, que é reinserir as pessoas, condená-las, certamente, mas reinseri-las na sociedade. Elas são, aliás, o contrário. São um instrumento de tornar mais complicada essa reinserção, de tornar impossível que as pessoas voltem para uma vida diferente e uma vida digna depois de cumprirem as suas penas. Muito bem, de vez em quando nós damos um salto ao canal espanhol do Pablo Iglesias e ele desta vez aborda... Olha, fala de Donald Trump. Vamos ouvir. ¿Mienten los diarios de supuesto prestigio? ¿Miente acaso The New York Times? Pues la verdad es que sí, y no es nada difícil de demostrar. La última mentira es sobre México. Atentas y atentos. En las últimas semanas, The New York Times publicó varios reportajes sobre la producción y tráfico de fentanilo en México. Como saben, el fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético que en los últimos años ha irrumpido en el mercado estadounidense de drogas ilegales gracias a la enorme demanda de los ciudadanos estadounidenses de opiáceos como la heroína o como medicamentos perfectamente legales que se recetan con mucha frecuencia en los Estados Unidos. El fentanilo es hoy la causa más común de muerte por sobredosis en los Estados Unidos, con decenas y decenas de miles de casos. Bueno, pues en The New York Times, las presuntas periodistas Natalie Kitroifi y Paulina Villegas aseguran haber hablado con al menos una docena de personas entre reclutadores, estudiantes, cocineros y operadores vinculados al negocio, además de funcionarios de los Estados Unidos. Y con estos ingredientes comienza lo que podría ser una entretenidísima serie de Netflix. Aseguran estas presuntas periodistas que están informando desde Culiacán, el estado mexicano de Sinaloa, bastión del cártel de Sinaloa y centro de producción del fentanilo. Hablan de experimentos con animales y personas vulnerables y aseguran que el crimen organizado convierte los campus universitarios mexicanos en centros de reclutamiento para el narco. Tremenda película. Bueno, en la última pieza, las presuntas periodistas presentan imágenes y vídeos de un supuesto laboratorio casero de fentanilo donde se ven, atención, cervezas
y salsas picantes. En la misma pieza afirman que las personas que trabajan en el laboratorio de las cervezas y las salsas picantes tenían tolerancia a la droga letal y por eso solo necesitaban de un simple pasamontañas y un cubrebocas de tela para fabricar el fentanilo. ¿Se acuerdan del Cheminova, el famoso juego de química para niños? Pues si los Reyes Magos lo dejaron ayer en su casa, calcule usted que sus hijos pueden convertirse fácilmente en Walter White en Breaking Bad. Si además tiene usted cervezas y salsas picantes, es muy probable que tenga usted en casa, sí, un laboratorio de fentanilo. Uau! Bom, isto... Não, isto mais, o programa era longo e é longo e vai-se chegar ao momento em que a justificação da produção do México, supostamente de fentanilo, como se não houvesse laboratórios nos Estados Unidos, é uma justificação para uma intervenção militar dos Estados Unidos no país vizinho. Há imagem e semelhança de várias outras que são propostas. Recentemente, algumas linguísticas. Donald Trump propõe um decreto que substitua a expressão Golfo do México por Golfo da América, portanto, alterar uma denominação geográfica global para uma mais do seu agrado. Há a proposta de ficar com a Groenlândia, há a proposta que, enfim, faz parte da Dinamarca, há a proposta de fazer uma intervenção no Canal do Panamá e ficar com o Canal do Panamá, porque isso é uma questão de segurança para os Estados Unidos, e há esta história do fentanilo. Aqui a parte importante e interessante é que esta ofensiva e esta criação de legitimidade para uma invasão é preparada por um conjunto de peças jornalísticas muito sui generis, porque há um conjunto aqui que é abordado, é um conjunto de reportagens de um órgão de comunicação social reputado, que é o New York Times, em que, a certa altura, é exibido como um laboratório de fentanil, um sítio onde as pessoas com uma simples passamontanhas estão a preparar aquela droga porque tinham uma alegada imunidade. É preciso dizer que o fentanil tem 50 ou 60 vezes mais potente que a heroína e que um simples grama libertado, as pessoas ficariam de patas para o ar. Portanto, não há nenhuma imunidade, há apenas uma invenção de um laboratório. E depois há a questão da droga, é normalmente vista sempre, como uma produção de países ditos do terceiro mundo ou em desenvolvimento, do quais são vítimas os países desenvolvidos, omitindo-se bastante que provavelmente as redes de suporte, as redes de importação e, aliás, os últimos destinatários disso são normalmente esses países do centro, e sem isso não haveria certamente tráfico de droga. E, portanto, neste programa e no programa seguinte do La Base, as questões desta nova política de Donald Trump de pretender comprar, invadir, alterar fronteiras a seu bel prazer, são profusamente abordadas, mesmo sem fentanilo. Paulo, a credibilidade dos jornais está muito em baixo? Infelizmente está. E este tipo de reportagens não ajudam também. Porque eu depois, enfim, a partir deste comentário, a partir deste programa, fui ler a reportagem e, de facto, tem pormenores delirantes ao nível de Donald Trump, não é? Com estes planos que o Nuno já esteve aqui a trazer e que ele não se inibe de os partilhar, não é? De tomar posse da Groenlândia, de rebatizar o Golfo do México, enfim, anexar o Canadá, toda esta narrativa, toda esta dinâmica de criança que está novamente na posse do seu brinquedo preferido, não é? Que é esta obsessão pelo poder máximo, para depois criar o máximo de dano também, obviamente tem como um dos instrumentos os mídia, não é? Não só os próprios, que ele tem, as redes sociais e dos seus amigos, não é? Do seu grande amigo Elon Musk, mas pegando aqui na reportagem, obviamente não tenho elementos para dizer fake, para colocar ali o selo de fake,
mas há de facto aqui elementos que são ao nível do absurdo, não é? Esta ideia que é transcrita de que ao comum dos mortais basta snifar um pouco daquilo, uma snifadela, e caímos todos redondos no chão mortos, e que aquelas pessoas ali desenvolveram uma imunidade, não é? Quer dizer, dá vontade de dizer, então estude-se, não é? A ciência que estude que corpos são estes que têm esta imunidade, como é que se consegue ganhar esta imunidade a estas substâncias. Eu fiquei, de facto, espantadíssima com este potencial, porque, de facto, o que nós vemos é que as pessoas morrem de overdose e coisas do género. Pelos vistos, não é? Pelos vistos, a pessoa andar a respirar aquilo, afinal é uma salvação. E depois também seria interessante pensarmos, conforme o Nuno estava aqui a trazer há pouco, esta questão do chamado terceiro mundo ser a fonte destas produções, pensarmos em como é que estes cartéis que Donald Trump diz que governam o México, como é que eles se armam, não é? De onde é que vêm estas armas? E o que, enfim, os dados nos demonstram é que vem justamente dos Estados Unidos. Portanto, gostaria que também nestas reportagens sobre o México, que esta realidade também estivesse lá expressa. Eu sobre a reportagem não tenho muito a dizer, porque ela fala por si, parece-me de facto bastante estranha, embora é preciso notar que supostamente o New York Times faz verificação de factos a todas as reportagens que publica deste estilo e, portanto, supostamente tem mecanismos internos para verificar a veracidade das coisas que lá são afirmadas. Mas, enfim, isto tudo é tão... Oh, Pedro, deixa-me relembrar que houve várias reportagens posteriormente apanhadas por um tipo de jornalista que ganhou vários prémios, que era desses verificadores de factos, que inventou uma cena de mísseis e de relacionada, etc. Mas enfim, tens razão. Tem esses temas. Mas, e habitualmente é opositor do Donald Trump. Mas aqui a questão é de facto... Quem tivesse esperança que Donald Trump podia trazer algum bem ao mundo, a sua reeleição, rapidamente está a ver por aquilo que ele vai dizendo e pelas intenções que ele manifesta, que realmente as coisas têm... Com Joe Biden foi uma desgraça, com este, enfim, vai ser terrível se ele concretizar aquilo que anda a dizer que quer concretizar, e com o seu amigo Elon Musk, então, aquilo vai ser... A minha única esperança é que o Elon Musk vá para Marte, mas enfim. Passemos então ao papel selado. Ora, continuamos a falar de comunicação, desta vez um artigo aqui no Abril, de António Santos, que fala sobre os influencers, e que eu destaco aquilo que o próprio Abril destaca, esta frase. Ele analisa, digamos, a personagem típica que tem feito de influencer nas redes sociais, as suas características, a sua ideologia base, o indivíduo, e o que ele, no fundo, para defender esta tese, o influencer desempenha, do ponto de vista económico, um papel fundamental na maximização dos lucros do capitalista, enquanto produtor de conteúdos mercantilizados, na economia da atenção, o influencer é um trabalhador não produtivo e super explorado. Sendo que depois, através da sua atividade, como ele diz, propagam-se ideias que, do ponto de vista social, são certamente, no mínimo, discutíveis e com efeitos perversos, muitas vezes. Nuno, queres comentar este artigo do António Santos? Sim, de alguma forma é um artigo interessante, porque eu acho que aquilo que ele analisa do ponto de vista do influencer não tem a ver com o influencer. Isto é, há uma estrutura de comunicação que é a internet, que nós tendemos a achar que é uma tecnologia, mas não é uma tecnologia. É a modos também que uma ideologia. Isto é, a forma como ela é sustentada, as grandes empresas que têm, a estrutura de algoritmos e de enviesamentos, o que fazem é não permitir a expressão de todos os conteúdos igualmente, mas permitir que haja um conteúdo que acabe por cilindrar toda a gente. E quando ele diz que o influencer até pode ser bem intencionado,
O influencer até pode querer divulgar teorias críticas em relação ao capitalismo, mas na realidade os mecanismos da comunicação o obrigam cada vez mais a utilizar determinadas técnicas de vender a sua, entre aspas, intimidade, das coisas, enfim, o expressar cada vez mais a sua suposta individualidade, que acaba por ser expressada como todas as individualidades dos outros muito parecida, portanto acaba por não tornar-se cada vez mais igual e cada vez mais individualista. E isto é muito interessante, porque como estava a dizer o Pedro Tadeu há bocado na primeira conversa que tivemos, a chamada neutralidade da internet dizia-nos garantir que todos nós estávamos num mundo absolutamente democrático, que seria esta nova internet com capacidade de igualdade. Aquilo que veio, havia aliás uma estudiosa muito interessante, uma mulher, a Saskia Sassen, que tem um livro chamado Digital Formation, em que ela defendia claramente que, no ponto de vista do mundo financeiro, a internet estava a ajudar a concentrar e centralizar o capital, mas do ponto de vista da vida democrática, dos movimentos sociais, ela estava a permitir que as pessoas pudessem ter trabalho em rede, enfim, uma distribuição do poder. Passado estes anos iniciais da internet, nós verificamos que nada disso acontece, que não há uma distribuição de poder, mas pelo contrário, como homens como Elon Musk e os proprietários da Meta demonstram, há uma centralização do poder. Há gente que consegue dizer o que é que nós podemos ver para constituir o nosso juízo de valor e constituir as nossas opiniões. Portanto, há aqui um capital de vigilância, um capitalismo de vigilância que, por um lado, coloca algoritmos para estarmos o máximo de tempo conectados, portanto, o máximo de tempo separados do resto dos humanos. E ao fazer esses algoritmos, o que é que acontece? Acontece que utiliza formas de comunicação que nos ponham lá mais tempo. E isso verifica-se que questões de exacerbar conflitos, bolhas de gente a dizer teorias da conspiração e mentiras, têm uma capacidade de fixação muito maior. Portanto, aquilo que se coloca neste momento é que a sociedade que nós estamos a construir com estas fontes tecnológicas está-nos a tornar cada vez mais individualizados, isso está no texto do António Santos, e cada vez mais incapazes de sair desta teia tecnológica. Há um autor muito engraçado, John Grady, desculpa lá, estou a pronunciar mal o nome, mas tem um livro sobre a internet em que nos explica que a internet não é uma tecnologia que exista fora deste sistema capitalista. A tecnologia de computadores a conectarem-se existe, mas esta que nós temos é profundamente ideológica, profundamente capaz de nos isolar e de criar em nós determinadas percepções, como nós temos visto em relação a outras questões, que são muitíssimo perigosas. E, portanto, não sobreviverá ao capitalismo ou não sobreviveremos nós. Vês a internet como um perigo, Paula? O ser humano é perigoso. Portanto, a utilização que nós fazemos da internet é que constitui o perigo, até porque estava-me agora aqui a lembrar dos rankings que se faziam no início das redes sociais sobre os conteúdos mais vistos e como os gatinhos fofinhos, os vídeos de gatinhos fofinhos lideravam esses rankings, e agora estamos aqui com esta evolução daqueles que são os conteúdos e daquela que é a ocupação das redes sociais, do espaço digital. E esta questão dos influencers, e pensando aqui na lógica capitalista, é evidente que eles surgiram, e a maior parte deles aqui com uma série de marcas, não é? Porque era disso que se tratava numa fase inicial. Portanto, temos pessoas que vendiam o seu estilo de vida e que, a partir desse estilo de vida, criaram uma base de milhares, quando não milhões de seguidores, muitos deles, figuras públicas já, não é? Portanto, temos esse núcleo. Depois, aquilo a que temos assistido nos últimos tempos é esta ocupação
deste espaço, a aproveitar exatamente esse potencial que existe dos algoritmos para fazer passar mensagens que são muito perigosas e que nos trazem aqui uma série de fenómenos políticos que depois são muito difíceis de desconstruir, porque é muito mais difícil, obviamente, demonstrar a verdade ou contrapor quando nós estamos aqui a lidar com esta tal questão das percepções e que as pessoas querem muito acreditar em determinada realidade e, mesmo perante factos, continuam agarradas àquela narrativa. Portanto, é muito difícil desconstruir isto e pensando aqui também numa ideia que vem no artigo, e que eu também vou conversando com algumas pessoas sobre isso, de sentir de alguma forma que a esquerda está de fora deste combate dos influencers. Eu concordo com aquilo que se diz, que acho que esta presença tem de ser uma presença com uma mensagem, com uma proposta coletiva e não focada em pessoas, porque eu não acredito numa transformação por essa via, acredito mesmo que este debate no digital tem de existir, não podemos, enfim, perceber que são espaços muito tóxicos, porque são, e dizer, ok, isto é muito tóxico, é péssimo, isto é do mal e eu não vou entrar nesta esfera. Não, é perceber que, de facto, temos de estar nestes espaços. Acho é que temos de estar com esta consciência do que é que estamos a combater, porque é importante que esse combate seja feito, que continue, e ele não passa, do meu ponto de vista, por esta ideia de influencers. Muito bem, é assim que concluímos esta emissão dos comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.